Bom, vamos lá. A gente está no Daf Vav Amud Aleph, no finalzinho, quinta linha de baixo para cima, no início da linha. Vem Maravitzka. Mais uma coisa que Maravitzka falou sobre Edom. A gente estava falando sobre Edom. Vem Maravitzka mais dertiv que escrito em Yeshaya, Yuchan Rasha Bal Lamad Tzedek. O Pasuk está falando sobre um din entre a Kadosh Baruch Hu e Yitzhak. Amar Yitzhak Avinu falou para a Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Yuchan Esav, tenha piedade também de Esav. Amaló falou a Kadosh Baruch Hu para ele, Rashau, ele era Rasha. Amaló Balamad Tzedek. Será que não dá para a gente aprender alguns rutos, não dá para ter algum mérito para ele? Ou seja, os filhos dos filhos deles vão acabar destruindo Yerushalayim. Amaló falou para ele, então eu concordo que não dá para ver, não dá para salvar aqui. E o pasuk é Yuchan Rasha Bal Lamad Tzedek, como se fosse a pergunta de Yitzhak para Kadosh Baruch Hu. O Rasha, ou seja, o Esav, não dá para a gente aprender alguma coisa boa, alguns rutos para ele. E a continuação é ou seja, como se fosse um diálogo entre Yitzhak e Kadosh Baruch Hu, querendo salvar Yitzhak, querendo salvar Esav, seu filho. Falou Rabitzka, mais diretivo que isso está em Teilim. Al titem Hashem ma'avayei rasha zemamol tafek yarum usela. Isso aí já é Yaakov vindo, um diálogo entre Yaakov e Kadosh Baruch Hu. Yaakov, lifnei Kadosh Baruch Hu, falou o seguinte, Ribono shel Olam, al titen le Esav harasha ta'avat libo. Não dá para Esav harasha o que ele quer. Zemamo al tafek, ou seja, al titem Hashem ma'avayei rasha zemamo al tafek. Não dá para ele o que ele zamama, o que ele quer, o que ele está tramando. Zemamol da fé que ele fala aqui que é tipo um anel de ferro, zamama que pode ser também, que eles colocavam lá para se salvar dos prejuízos, de ter algum problema. E isso a gente viu isso aqui, esse finalzinho. Isso é Germam Esheledom, Shermalei Hen Yotzim Acherbim Koloram Kolo. Isso é a Germam Esheledom, que se eles saíssem para guerrear contra o mundo inteiro, eles vão acabar e vão destruir o mundo todo. Ou seja, Yaakov rezou para Kadosh Baruch Hu, não dá para ele tudo o que ele quer, senão eles vão acabar com o mundo todo. Tem 300 reis que tinham lá coroas, Bigermam Esheledom, Utlat Mea Veshitin Vechamisha Marzavneika, e tem 365 ducasim, duques, pode ser alguma coisa assim em Roma. O Bechol Yom Anafkei Hani Leapei Hani Umiktir Had Minayu. E todos os dias saiu um grupo contra outro grupo e matavam um com o outro. O Mitar de Deu que me malca. Eles estavam ocupados em colocar outro rei no seu lugar. Ou seja, se eles não ficassem nessa guerra infinita entre eles mesmos, e eles se ocupassem em sair para guerrear contra o mundo inteiro, fala Gumará que eles destruiriam o mundo todo. Isso foi a tefilá de Yaakov para Kadosh Baruch Hu, para eles ficarem ali presos e ocupados com eles mesmos, para eles não irem destruir o mundo. Mais uma coisa foi a Bíblia que a gente parou na semana passada. Se a pessoa falar, eu me esforcei em Torá, mas eu não consegui, não tive sucesso, não acredita. Esforço com Torá, fala aqui a Agmará, com certeza você consegue. E se a pessoa falar Lo yagat matzat, eu não me esforcei, mas eu consegui, ela também não acredita. A Torá só é comprada, entre água adquirida, com esforço. Mas se a pessoa falar yagat matzat, se a pessoa falar eu me esforcei, eu consegui, aí você pode acreditar. Hani milibedivrei Torá, isso é com Torá. Aval bemassal matan, siata uminishmaya. Mas em negócios, isso é minashamayim.
A pessoa pode se esforçar e não conseguir. E a pessoa pode não se esforçar e conseguir. Isso aqui são méritos que a Kadosh Baruch Hu que decide. O Ledivrei Torah lo amaran, ela lechadurei. Avaleu com megirsa, siata min shmaya. E isso aqui, ela lechadurei. Divrei Torah, a gente fala isso para a pessoa entender. Para ele entender Torah, o esforço traz o entendimento de Torah. Ponto. Mas para ele conseguir não esquecer, aí é siata de shmaya. Pode ser que ele se esforce e acabe esquecendo. Mais uma coisa que foi Ravisca, que a gente está trazendo aqui uma vez que trouxe alguma coisa do Ravisca, está trazendo um monte de coisa que foi Ravisca. Se você vê um Rashá que está tudo dando certo para ele, Al titgarebo, Shneimar, Al titchar bamreim. Não fica com inveja ou fica olhando para ele. Não vai lá disputar, não vai brigar com ele. Como está escrito lá em Teilim, Al titchar bamreim. Não vai disputar alguma coisa com o Rashá. Velod, não só isso, ela shedrachav matzlichim, que o que o Rashá ele tem atzlachá é contra ele. Shenemar, como está escrito sobre o Rashá em Teilim, Yachilu drachav becholet, ele tem atzlachá nesse momento. Velod, ela shezoche badin, mesmo que ele ganhe num din contra o outro. Shenemar, marom mishpatecha minegdo. Mesmo assim, não vai lá disputar com ele. Velod, não só isso, ela sheroe besonav, que o Rashá está vendo todo mundo que é contra ele, todos os concorrentes caindo, não vai disputar com ele. Shenemar, kol tzorerav yapiach bahem. Ele vai acabar com seus... Todos os inimigos vão cair para ele. Ele fala agora, será que a gente não pode disputar com os Reshaim? Ve'amar Rabi Yochanan mishum Rabi Shimon bar Yochai. Falou Rabi Yochanan no nome de Rabi Shimon bar Yochai. Mutar leitgarot bareshaim ba'olam hazeh. A gente sim pode disputar com os Reshaim nesse mundo. Shenemar, como está escrito um pasuk em Mishlei, Ozvei Torah yahalelu rasha, ve'shomrei Torah yitgaru bam. Aqueles que abandonaram a Torá, eles vão louvar os Reshaim. E as pessoas que cuidam da Torá vão disputar com eles. Vetania, e mais uma braita. Rabi Dostai bar Matun amar. Rabi Dostai bar Matun, ele falou o seguinte: Mutar leitgarot bareshaim ba'olam hazeh. A gente sim pode disputar com os Reshaim nesse mundo. Veim lechashecha adam lomar. E se alguém for lá e sussurrar no seu ouvido e falar, Al titchar bamreim al tekane beosei avla. Ele vai falar aquele passuco que a gente falou antes de Teilim. Não vai lá disputar com os Reshaim. Como é que você explica isso? Quem tem algum medo no coração, ou seja, tem algum medo de alguma verá que ele fez, ele que pensa isso. Mas a pessoa que não tem, mas o passuco quer dizer o seguinte: não vai disputar com os Reshaim, não vai disputar e ser igual a um Rashá. Não vai ter inveja deles para ser igual a eles. Veomer, aí fala o passuco no Mishlei, não vai ter inveja daqueles pecadores, e sim Yirat Hashem. Fala Gumará, mas mesmo assim parece ter uma contradição. Lokasha fala Gumará, Abemile de Dei, Abemile de Shmaya. Isso aqui que está falando no Teilim para você não disputar com os Reshaim é nas coisas materiais. Isso pode ser contra ele, como a gente sabe lá do Teilim, ele pode ter algum mérito, ele recebe toda a recompensa nesse mundo para não receber no próximo, que isso para ele é ruim, ele vai receber uma coisa muito menor. E isso que está falando em Mishlei para você sim disputar com ele, ou seja, não deixar ele crescer e ficar falando besteira, é Milé de Shmaya. Isso aqui é para coisas ligadas com Torá e Mitzvot. Se ele começar com, tá vendo, eu não faço nada, olha só o que eu consegui, aí você tem que ir lá disputar e falar, tá tudo errado. Vei baitei, mas você pode responder também. Ave Milé de Dei. Os dois são no caso do
em coisas materiais. Velo caixa. Habet tzadik gamur, habet tzadik shenogamur. Esse que está falando, que o Tanaim está falando que podem ir lá disputar com os Rechaim, é no tzadik gamur. Que os rut dele com certeza vai fazer ele ter sucesso. Agora, o outro que está falando para não ir disputar é no tzadik, não é tzadik gamur. Ele tem alguns pecados, e aí os pecados podem acabar acendendo ali na hora errada, e ele perder. De Amaravuna, como falou Ravuna, mais dirtiv. O que é isso escrito no Pasuk em Habakuk? Lama tabit bogdim tacharish bebalar achat tzadik mimeno. Por que a gente vai ver os revoltados ararem com o Orachá em cima do tzadik? Ou seja, por que a gente vê que os Rechaim às vezes acabam ganhando dos tzadikim? Tzadik mimeno bolea, tzadik gamur eno bolea. O que é um pouco mais tzadik que ele? Um pouco mais tzadik mimeno do que ele que o Orachá. Quem é um pouco mais tzadik que o Orachá? Pode ser que ele perca, porque não é tzadik gamur. Mas o tzadik gamur não tem como perder a disputa com o Orachá. Vei baitema, você pode também... Uma terceira resposta para essa aparente contradição, Shani, a gente começou a falar para você não ir disputar com o Orachá, que as coisas estão tudo dando certo para ele. É quando está tudo dando certo. Você vê que o cara está iluminado, vamos dizer assim, entre aspas. Nessa hora você se afasta, deixa que provavelmente pode ter alguns rut lá em cima que está trazendo para ele, ou dele, ou dos antepassados, alguma coisa que está realmente iluminado para ele, deixa ele ali, não mexe com ele agora, que ele pode ter alguns rut lá em cima pendurado. A Gemara vai voltar para falar sobre o Malchut de Roma, que a gente estava falando. Amarula, Itália shel Yavan zekrach gadol shel Romi. A Itália de Yavan é um pedaço, uma cidade grande de Roma. Verhavia tlat meia parasá, tlat meia parasá. E o tamanho dela é 360 parasaot por 360 parasaot. Veish bashalosh meot veshishim vechamisha shvakim keminyan emot chama. E tinha lá 365 feiras como os dias do ano do solar. E o menor, vekaton shebekulam, eram os que vendiam aves. E era 16 mil por 16 quilômetros por 16 quilômetros. Ou seja, era cheio de feiras e a menor de todas era 16 por 16 quilômetros. O Melech Soed Bechol Yom Bechad Mem. E o rei ia lá em cada dia em dessas feiras. Verhadarba Afal Bisheno Noladba Notel Pras. Bebeit Amelech. E quem morava lá, mesmo que não nasceu lá, ele pegava um pouco de sustento, ele ganhava um prêmio dos tesouros lá da tesouraria do rei. Ele pagava imposto ou ele ganhava um prêmio? Não, ele recebia. Bolsa Família. Bolsa Família. Venoradba, aquele que nasceu lá, Afal Bishnodarba, mesmo que ele não morava mais lá, no hotel próximo de Beit também recebia. O Shlosh Tarafim Bei Bane Yeshbo. E lá tinha 3 mil casas de banho. Vechamesh Meot Halonot Ma'alin Ashan Chutz Lachomah. E 500 chaminés que saíam fumaça para fora das muralhas. Isso era para alguma coisa para dentro, para esquentar, para trazer alguma coisa para dentro das muralhas. Para ver isso aqui ele está falando só para mostrar para a gente como era grande, como era importante essa cidade lá de Roma. Um lado dele era mar e o outro lado eram montanhas e vales. Um lado era uma muralha de ferro e o outro lado era cheio de pedras e trincheiras. Quer dizer, era muito bem fortificado. Fala, Mishnah.
A Mishnah vai falar sobre o tempo que a gente lê a Megillah no ano que tem 2 Adar. O ano bissexto, né? Esse ano é o ano que tem Adar Aleph e Adar Bet, por exemplo. Karuat Megillah Adar Rishon, Veitabra Shana, Korinot Adar Sheni. Se aconteceu deles já terem feito Purim, já leram a Megillah no primeiro Adar. E depois eles decidiram, por algumas regrinhas, que eles tinham que botar mais um Adar. A primeira regra é, Pesach ele tem que ser na primavera. Então eles viram lá que não vai ser primavera. Então eles tinham que colocar mais um Adar, e com isso, quando Pesach, Nissan e na primavera, todos os outros Hagim dão certos também. Shavuot, Hag Bikurim, e assim por diante. Tudo ligado com a parte de agrícola, etc. Quando Pesach é na primavera, tudo ok. Então, essa, por exemplo, eles não tinham decidido antes do dia 15 de Adar. Eles decidiram depois. Mas eles já tinham feito Purim no primeiro Adar. E eles colocaram mais um Adar. O que você faz? Lê a Megillah de novo. A Gemara vai explicar por quê. A única diferença entre o Adar, o primeiro Adar e o segundo Adar, é que tem que, no segundo Adar, a gente faz Kriyat Megillah e Matanot Levionim. Ou seja, se você já fez o Purim no primeiro Adar e decidiram que vai ter mais um Adar no ano, tem que ler a Megillah e Matanot Levionim, tem que fazer de novo. Não saiu de Chová, tem que fazer outra vez. E as outras 2 mitzvahs? As outras parece pela Mishnah que não precisa se você já fez no primeiro. E a Gemara vai explicar qual é a lógica disso. Aleinyan Seder Parashiot Zev Zeh Shavim. Fala a Gemara. Mas, para ler as 4 Parashiot, Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Pará e Parashat Achodesh, que a gente lê, certo? Shkalim, quando vai entrar o Adar, porque era o mês que dava uma Hatzita Shekel, porque no primeiro de Nissan você já começava a usar uma Hatzita Shekel do ano novo, do novo ano. Não usava mais uma Hatzita Shekel do ano anterior para comprar os Korbanot de Tzibur principalmente. O Parashat Zachor, que é para lembrar que tem que... para lembrar de Amalek, que era antes de Purim. Parashat Pará, um pouco antes de Nissan, para lembrar todo mundo que pensa que está chegando, tem que ficar puro para poder comer o Korban. Parashat Chodesh, antes de ir aos Chodesh Nissan, para lembrar que a Chodesh Zelachem é o primeiro... Isso continua nos Shabbatot de Adar. Zev Zeh Shavim. Não tem diferença entre Adar Rishon e Adar Sheni. Se você já leu no Adar Rishon, você não precisa ler no Adar Sheni. Ou seja, já começaram a ler Parashat Shabbat Shkalim, já leram Parashat Shkalim. Vamos supor até que já leram Parashat Zachor, já fizeram o primeiro Purim também. E aí decidiram que ia ter outro Adar, não precisa ler de novo. Mani Matnitin, de acordo com quem é a nossa Mishnah, Lota na cama, Velora Belezer, Berabiosi. Não é nem como está na cama, nem como era Belezer Berabiosi. Velora Banshmoim Gamliel, nem como era Banshmoim Gamliel. Venita Bracha, Detânia, como fala a Braita, Karueta Megillah Badar Arishon. Tem uma Braita que fala o seguinte: se já leram a Megillah no primeiro Adar e depois de Tabracha decidiram que vai ter um Adar de segundo Adar, Corino Tabadar Sheni, lê de novo a Megillah no Adar Sheni, Shekol Mitzvot no Agot Basheni, no Agot Barishon. Mesmo que eles já fizeram no primeiro, mesmo que ele é Hatchila, tem que fazer no segundo. Se eles fizeram no primeiro, sai de Chová fora, Rushmi Mikra Megillah, fora a leitura da Megillah. Então parece que está na cama dessa Braita, fala o quê? Só repete a leitura da Megillah. E na nossa Mishnah falou a leitura do Megillah e Matan Drabionim. Rabi Yosef fala em Korinot Abadar Sheni, Shekol Mitzvot no Agot Basheni, no Agot Basheni. Rabi Yosef, ele fala, não, já leu. A princípio a gente lê no segundo Adar, mas se já leu no primeiro, já saiu, já foi. Então, aí que não é mesmo de acordo com o nosso Mishnah. Rabban Shmuel Gamliel Omer, Mishum Rabi Yossi, Af Korinot Abadar Sheni, Shekol Mitzvot no Agot Basheni, e no Agot Barishon. Rabban Shmuel Gamliel fala, não é que a gente só lê a Megillah, até ler a Megillah, ou seja, todas as mitzvot de novo. Se você fez no primeiro, nenhuma valeu. Você tem que fazer todas as 4 mitzvot de novo. Veshavin,
Besped Betanit Shasorim Zebazé. Agora, todos concordam que Esped, discursos fúnebres, lutos e jejuns, não pode fazer nem no primeiro, nem no segundo Adar. Ainda está na cama? Não. Qualquer outro Tanit. Qualquer outro Tanit que fossem, por exemplo, fazer por, sei lá, falta de chuva, ou Tanit Halom. Se bem que Tanit Halom até Shabbat fazem, né? Qualquer outro jejum, não pode nenhum dos dois. Porque aí os 2 dias, ou seja, se você fixou um segundo Adar, também não pode fazer discurso fúnebre nesse Impuri do segundo Adar. Até para quem fala que não precisava nem Megillah, de novo, concorda que discurso fúnebre não fazia e nem jejuns nesse dia. Rabban Shimon Gamliel ainda está na cama. Fala Gamara, Rabban Shimon Gamliel está na cama. Fala Gamara, não. Amarapapa, Seder Parashot e Kamenayu. Sabe qual a diferença entre os dois? As 4 Parashot. De Tanakama Saval Lechatchila Basheni Ve'avud Barishon Avud. Tanakama fala, a princípio a gente lê Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Pará, Parashat Achodesh, o segundo Adar. Mas se você leu no primeiro, está lido. Fora Bar Mikra Megillah. Fora leitura da Megillah, que tem que ler de novo. De Afalgav de Karo Barishon, Karo Basheni. Mesmo que leu no primeiro, lê de novo no segundo. Verabreze Berabios Savar Afilo Mikra Megillah. Lechatchila Barishon. E Rabreze Berabios fala, até ler a Megillah é melhor ler no primeiro Adar. Verabranch como ele Savar Afilo Seder Parashot e a Karo Barishon, Karo Basheni. E Rabbi Shimon ben Gamliel fala, não, é o outro extremo. Até a leitura das 4 parashots, você já leu no Adar, no primeiro Adar, você lê de novo no segundo Adar. Por quê? Qual é a lógica dele? A leitura das 4 parashots é para lembrar a gente o que está chegando. Se você já leu no primeiro Adar, aí você lê Parashat Achodesh no primeiro Adar, falando que Nissan está chegando, Parashat Pará, para as pessoas se preocuparem com pureza e impureza, porque vão comer o Korban, tem que ler de novo. Porque o que está chegando? Vai ser daqui a um mês. Mani fala Gmará. De acordo com quem é a nossa Mishnah, a gente vê algumas opiniões. Parece que nenhuma bate com a nossa Mishnah, que falou que tem que ler a Megillah e matar o Televenim. E tá na cama Kasha Matanot. Se você falar que é de acordo com tá na cama dessa Braita. Mas aqui na Braita não falou nada de matar o Televenim. Na Mishnah falou de matar o Televenim de novo. E Rabeleze Barabiose Kashanam e Mikra Megillah. Se for Rabeleze Barabiose que fala que não precisa nem ler a Megillah, tá difícil então para Megillah. E Rabban Shimon Gamliel, Kasha Seder Parashot. Se for Rabban Shimon Gamliel, que fala para repetir as 4 Parashot. Parece que a gente não falou isso na Mishnah. Fala Gmará Leolam Tanakama. A nossa Mishnah é de acordo com o Tanakama da Braita. Vertana Mikra Megillah, Vehu Adein Matanot Leveonim, Deha Beha Talia. A primeira resposta da Gmará é a nossa Mishnah é de acordo com a Tanakama da Braita. E quando ele fala de ler a Megillah, o Tanakama da Braita, ele também está falando de Matanot Leveonim. Porque é uma Mishnah que é uma mitzvah que depende da outra. Vei baitei, mas se você quiser, você pode responder também uma segunda resposta. Leolam Rabban Shimon Gamliel. A nossa Mishnah é de acordo com Rabban Shimon Gamliel. Matnitin Chasuremir Sereveachiktani. A nossa Mishnah está faltando algumas palavras e assim você tem que completar a Mishnah. En ben arba asar sheba'adar rishon le arba asar sheba'adar sheni. Ela mikra Megillah Matanot Leveonim. A diferença entre se você já fez o Purim no primeiro Adar e agora tem o Adar, o segundo Adar, você tem que falar de novo, ler a Megillah e matar o Leveonim. Mas Esped Ta'anit, discursos fúnebres e jejuns, os dois são iguais. Não pode nenhum dos dois dias de Purim, nem no primeiro e no segundo. Veio o Seder Parashot, Lomairi, mas o Seder das Parashot da nossa Mishnah não está falando, e tem que falar que tem que ler no segundo, mesmo que já leu no primeiro. Amarabchia Baravina Amarabi Hanan, Ilchetak Rabban Shimon Gamliel, Shamar Mishum Rabbi Yossi. Aqui a conclusão de Rabchia Barav em nome de Rabbi Yochanan, Alachai como Rabban Shimon Gamliel, que falou em nome de Rabbi Yossi, que leitura da Megillah
no ano que colocaram o segundo Adar, é no segundo Adar. E se já tiverem lido no primeiro Adar, tem que ler de novo, porque não saíram da obrigação no primeiro Adar. E assim também com Matat Levionim, que uma coisa depende da outra. Por que uma coisa depende da outra? A gente viu mais para trás. Porque os Aniim, os pobres, eles ficavam olhando, e quando eles viam que estavam lendo a Megillah, eles falavam, opa, é hoje que eu vou receber alguma coisa, e ficavam lá esperando. Então, Matat Levionim é uma coisa que os pobres ficavam esperando a leitura da Megillah para receber. Então, Matat Levionim também, e as 4 parashot tem que ser no segundo Adar, mesmo que já tenham lido no primeiro. Hazak Baruch.